Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo da nossa disciplina de perícia, mediação e arbitragem. A gente vai trabalhar essa semana sobre mediador e técnicas de mediação. Já discutimos aí algumas aplicações aí do perito, né? Já alguns trabalhos de arbitragem. Daí a gente vai discutir agora sobre mediação e algumas técnicas, né, de mediação, o que é, né? A mediação dentro do planejamento pericial, dentro dos trabalhos do profissional em perícia, e relatar um pouco sobre esses aspectos em termos de planejamento, alguns requisitos básicos e com relação ao planejamento como um todo. Tá? Então vejam só, nesse primeiro momento, o trabalho do nosso profissional é trabalhar, fazer com que haja um processo de mediação junto à perícia, ou seja, fazer com que o trabalho tenha, né, proporcionalidade em termos de efeito, em termos de mediação entre as partes, ou seja, o trabalho em questão ela tem um caráter judicial ou também contratual, tá? Porque como fala de mediação, então ele vai mediar uma situação em que há um conflito, mas que ele vai necessitar de trabalhos de intervenção, né, entre essas pessoas, e esse trabalho ele precisa lidar com questões judiciais, questões comerciais e patrimoniais. Então, um grande diferencial aí do mediador, né, a gente já falou aí sobre o perito, já falou sobre o árbitro em questão, mas um diferencial do mediador, ele é um profissional que vai tratar de questões comerciais, questões de consumo, questões cíveis, tá? E também, em muitos casos, aí, questões patrimoniais, ou seja, envolvendo personalidades jurídicas, né? Persona jurídica. Então, a gente tem ali, dentro de uma legislação específica, tá? Específica, a mediação em termos de aplicabilidade, trabalha no artigo 2º, né, da 13.140, e fala assim, sobre imparcialidade, isonomia entre as partes, uma boa oralidade, né, tem que ser informal, ou seja, a informalidade não pode ter aquele procedimento que requer somente atendimento técnico, mas também tem que ter uma boa dialética, tá? A busca pelo consenso, principalmente a confidencialidade e a boa-fé. Tá? Então, assim, a gente observa que o trabalho ele versa, né, sobre, primeiramente, uma questão de planejamento, tá? Quanto perito, quanto profissional, mas também há a necessidade de atender às questões do profissional em perícia, tá? Do profissional em perícia. Então a gente observa que tem aí o mediador, a gente já viu alguns outros pontos, mas principalmente a questão do profissional que nós chamamos de mediação e aspectos que tratam sobre possíveis conflitos, tá bom? Então, assim, nessa semana, unidade 7, a gente vai trabalhar uma relação entre o profissional da perícia, que a gente já vem discutindo aí ao longo das semanas, né, a atuação do nosso perito, e também a questão do nosso profissional em mediação, né? É um profissional que trata aí um processo de conversação entre as partes, ele discute esses pontos e trabalha de forma a zelar pelo compromisso entre a solução desses conflitos que ocorrem, ok? Desde já desejo a todos, né, boa semana, né, boa semana de estudos, tá bom? Estamos próximos aí das nossas avaliações, mas já fica a dica aí para mais uma semana de estudo, bastante empenho e muita dedicação com os nossos exercícios, tá bom? Até mais, tchau, tchau.